Muita cara nova, muita cara nova. Eu tava até comentando com ele que ano passado, acho que meio do ano passado eu palestrei no TAP de GDG também. Fazer bastante tempo para palestrar tipo de evento. Começando de novo, mas bora lá, falar um pouquinho sobre microsas, utilizando os produtos da Google. Se apresenta. Da Google. É importante também. Tem que segurar. Bom, mas falar um pouquinho sobre quem eu sou, um pouco para me apresentar. Bom, sou Ismael, eu sou aqui mesmo de Fortaleza, Ceará, apesar que já morei em São Paulo, já morei em Uberlândia, Minas Gerais por um tempo. Em 2024 passei o ano inteiro de Fortaleza, agora final de agosto voltei para Fortaleza e eu vou passar bom tempo também. Aí são as principais tecnologias que eu trabalho, eu tenho mais ou menos aí desde 2014 na área de tecnologia, há uns 9, 10 anos, um pouquinho mais, eu sempre falo 9, 10 anos que eu estou na área de tecnologia, eu especificamente comecei com games, depois fui para a área web, mas aí são as principais tecnologias que eu trabalho hoje, algumas arquiteturas também que eu já trabalhei em alguns projetos. Nesses 9, 10 anos são algumas das empresas que eu fiz alguns projetos, então algumas empresas bem conhecidas também, e algumas startups, eu gosto bastante de startup. Eu acho que desde os 16 anos eu estava ali perto dessa parte de empreendedorismo aqui em Fortaleza, Ceará. Hoje eu tenho uns. Vou fazer um 27 para fazer em dezembro, já falo que eu tenho 27 já, mas enfim. Mas gosto bastante de startup, dá para aprender muito. Parece mais. Mas fora isso também, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, então todos os pontos amarelos que vocês estão vendo são lugares que eu já fui. Então, sei lá, fora a América do Sul, mais 3 continentes, eu gosto mesmo de viajar, tanto o Brasil também, algumas, quase das metades capitais do Brasil. Deixa eu fazer programa longe, hein? Inclusive esse ano mesmo eu decidi pegar, sei lá, desde março desse ano até junho, para ficar um mês em cada lugar do Brasil, sei lá, Curitiba, logo já estava mais centrado, Curitiba, São Paulo, em alguns outros lugares. Fora isso também sou uma pessoa que gosta muito de beber alguma coisa, então algum drink, conhecer algum restaurante, por aí. Então é uma das coisas também engraçadas que nessa outra foto do lado é o Ismael, eu acho que as 3 primeiras fotos do Ismael desse ano, como uma pessoa muda um pouquinho, né, de vez em quando. E, bom, experiência também, experiências de adrenalina, experiências radicais, por exemplo, lá mesmo era uma experiência de eletrônica lá em Ibiza, uma das, um lugar muito foda lá tocando, o Ânimo. E essa questão de mentoria e tal, eu sempre fazia, aí dava pausa, e paralelo, quando a pessoa me pede ajuda, eu ajudo lá. Mas esse ano eu resolvi de novo começar com o meu Guru Tech, que era uma ideia que eu já tinha, só trazendo pro por conta que uma dessas idas e vindas para Fortaleza desse ano, até o rapaz conversando com o Uber, o rapaz perguntou da minha área e tal, e eu dei algumas dicas para ele, e ele falou no meu Instagram, acho que um mês atrás, porra, aquelas tuas dicas que tu deu, eu consegui um estágio, o cara conseguiu um estágio e tal, então vou montar com o projeto, faz sentido, ajuda em paralelo e tal. Mas enfim. E falando sobre essa questão de microsalas, o que é que eu já fiz também, projetos que eu já fiz, já tentei, vou lançar e por aí vai ainda. Então ano passado mesmo, acho que em agosto, setembro de 2024, eu tinha lançado o CV Scan. Eu não sei se alguém daqui utilizou, mas eu sei que muitas pessoas de Fortaleza utilizaram, que era basicamente... não quero ativar não. Beleza. Que era basicamente um projeto onde você enviava seu currículo e aí enviava um feedback, sei lá, de 5 pontos de melhoria, 5 pontos positivos ou negativos do teu currículo e o que poderia melhorar. Então, sei lá, acho que mais de 1000 pessoas usou naquela época. Eu desativei, mas beleza, achamos que os projetos que eu vou mostrar hoje está desativado, mas foi um deles também. No início a pessoa pagava um pagamento único para de fato fazer análise ali, eu utilizava IA para fazer análise, por aí vai. Aí depois eu deixei gratuito. Outro projeto que eu tinha feito ano passado que se chamava Mensagem Info, eu sou bem ruim para dar nome de projetos, mas beleza. Que era basicamente um broadcast de vagas para recrutadores, então as pessoas, os recrutadores solicitavam os grupos de tecnologia e aí mandavam aquela vaga ao mesmo tempo para todos os grupos de tecnologia que eles utilizavam. Outro projeto que foi legal fazer, mas também está desativado hoje. Esse é um projeto, por exemplo, que ainda quero lançar. Porra, eu espero que esse ano, faz um tempinho que eu estou com esse projeto na mente, porque eu já fiz muitas entrevistas para todo tipo de empresa, principalmente no Brasil, estou pensando em fazer de fora agora, mas então tem muita coisa que eu acho que é sempre aquela pergunta do dev inicial, que é que de fato acontece dentro de uma entrevista real. Eu acho que a galera fala muito, tem que fazer isso, mas porra, ver como é que é de fato na prática, é o projeto que eu quero lançar ainda. Mas beleza. E aí também eu faço projetos de forma geral para ajudar a comunidade
as coisas que eu faço geralmente é voltado para, como vocês podem ter percebido possivelmente, que para carreira e tecnologia. Então eu sempre tive essa questão de ajudar as outras pessoas desde o início, dessa questão de comunidade também foi uma coisa que me ajudou muito lá no início da minha carreira. Mas, por exemplo, essa plataforma de vagas aqui está lá no meu GitHub, a pessoa pode ir lá adicionar também, então a pessoa pode escolher por categoria, então plataformas brasileiras, plataformas de fora também, para, enfim, acessar e se candidatar. Outro projeto também que eu resolvi fazer e estava pensando lá no meu GitHub também, a pessoa quiser contribuir adicionando mais grupos e por aí vai, é de você achar grupos de tecnologia no WhatsApp. Então aqui no Ceará, por exemplo, tem o Front-End, tem a House, tem o do GDG e etc. E existem outros grupos também fora disso. Então eu basicamente fiz uma curadoria e linkei lá dentro desse site, também está no GitHub. Então você consegue, eu quero um grupo de tecnologia usada a Front-End, back-end, etc. Mas começando de fato a falar um pouquinho sobre essa questão de muito SaaS. Igual eu falei, eu comecei com 16 anos dentro dessa questão de empreendedorismo e tal, só que eu era muito focado em SaaS, em startup, que tem uma diferença aí entre SaaS e SaaS normal e startup. A primeira delas, eu acho que uma das principais, inclusive, é a questão de público que aquele projeto vai atingir. Então, por exemplo, o SaaS ou startup, ela já nasce para atingir um público grande, um mercado grande. Mercado que tenha no mínimo 20 mil pessoas, 30, 100 mil pessoas e por aí vai. Quando você vai ter a ideia de criar um micro SaaS, é muito para essa questão, tem um público talvez de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas esse público, sei lá, metade, 10% vai utilizar o meu produto e vai me colocar dinheiro no bolso, mesmo que seja pouco. Então, a principal diferença é a questão do mercado que vai atingir, tá? Uma outra questão, quando você vai começar a criar micro SaaS, é a questão de, inclusive até falando com a ideia aqui da palestra. A ideia da palestra não é só mostrar ferramentas do Google, que vai te ajudar a integrar no teu aplicativo, não. A ideia de fato da palestra é como tu consegue, de fato, desde o início, utilizar ferramentas do Google ou pensamentos de hack, que é construir micro SaaS ali de forma sozinha, autônoma, até o lançamento, tá? Então vou dar diversas dicas. A primeira é exatamente isso, sobre essa questão da dor, né? Como é que eu vou criar a ideia, de onde é que eu vou tirar essa ideia, eu vou fazer algo aleatório. E tinha uma frase que eu vi esses dias, que é até uma parafraseação, sei lá, do Frederico Nietzsche, que é, cara, o porquê supera o como. Então eu tenho uma dor, eu tenho um problema, eu tenho um desejo. Como é que eu estou fazendo hoje para mim conseguir aquele desejo, conseguir, por exemplo, tirar essa dor? Muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa simples ou nem estou fazendo por conta que, não sei, ou a dor é pequena e eu não estou indo atrás para resolver, ou eu estou usando algo extremamente simples, sendo que poderia ter alguma coisa melhor para resolver ali o que eu quero, tá? Então, esse é um dos pensamentos. E aí essa questão de você trazer um pensamento de SaaS, que a galera chama muito de indie hack. Você consegue fazer sozinho, principalmente agora com bastante ferramentas de IA, você também consegue fazer com outra pessoa ali, que ajuda, que é legal também, beleza? E tinha uma frase que eu vi esses dias, estudando um pouquinho mais também sobre o micro SaaS, que é, cara, a ideia de você lançar produtos pequenos, com uma única funcionalidade, com alguma coisa específica, é você conseguir lançar rápido, para testar, ver se tem público, ver se a galera usa, qual é o feedback, por aí vai. E de repente esse ciclo de certa forma. E aí tinha uma frase que me pegou bastante esses dias, que é, se você soubesse que, sei lá, na 30ª tentativa, na 20ª tentativa, ali seria o teu sucesso, quantas vezes você já não tinha tentado? Possivelmente, se você quer na 20ª vez que eu vou conseguir o meu resultado, eu vou tentar, vou tentar falhar até chegar na 20ª, porque eu sei que lá está o meu resultado. E é uma das coisas que eu falo para mim mesmo, inclusive, sempre, toda vez que eu falo isso, eu lembro para mim, cara, eu venho falando para Deus, eu só preciso de um projeto meu dar certo, só um. Depois de um, é automático, possivelmente os demais terem certo, mas só um geralmente, então, é lembrar disso, quer falhar e continuar. Quebrou isso aqui. É bonito a teoria, na prática é um pouco diferente, mas beleza. E aí a galera pensa, então vou criar alguma coisa só relacionada a algo novo. Vou até falar um pouco mais disso mais na frente, que é, você pode literalmente, e tem um case que eu vou mostrar,
copiar alguma coisa específica, levar para outra região, levar para outro mercado. Então, você consegue, por exemplo, mapear ali. E eu lembro, até olhando essa questão, né? Como é que eu acho também? Eu lembro muito quando eu andava de ônibus, transporte público e tal. Porra, toda vez que eu ia no ônibus e eu tava de empreendedorismo na época bastante, porra, aí eu via, olhava para as coisas, porra, que ele tem um problema, como é que eu consigo resolver? Eu sempre estava nessa mentalidade na época. Mas existem ferramentas que também te ajudam a dar um norte, né? E utilizando dados aí, que por exemplo, uma das ferramentas do Google é o Google Trends, não sei se alguém já viu, mas é uma ferramenta muito legal que ele mostra basicamente essa questão de o que é que está em alta ali, naquele momento, ou com aquele termo, por aí vai. E uma coisa muito legal que você consegue tirar do Google Trends inicialmente, igual eu citei aqui, você pode pegar essa questão de sazonalidade, que é datas específicas que acontece alguma coisa. Então, por exemplo, na data dos namorados, Dia das Crianças agora que foi recente, agora próximo de Natal, o que é que a galera busca um pouco antes dessas datas, ou buscam em termos do Google, enfim, antes, durante e depois dessas datas, porque aí pode ter alguma coisa, alguma oportunidade para você levar para essas pessoas, seja um desejo que elas buscam, seja talvez um problema, enfim. É uma ferramenta legal para isso. Inclusive, eu acho que 3 semanas atrás, eu até tinha feito um projetinho simples, que era, pego as 5 principais tópicos que estão em alta do Google aqui no Brasil, e eu pego esses 5, e aí usando a IA eu gero 5 microsites a partir desses 5 tópicos que estão em alta, e aí publicava no Dev21, que é basicamente um Substack, um blog de desenvolvimento, enfim. Quem quiser esse projeto, aí rodava todo dia, 10h45 do dia, de um job lá que rodava essa automação, mas aí eu parei, então acho que o último foi publicado no dia 10, beleza? Mas quem quiser a base desse código, está lá no meu GitHub também, o Ismael West, que aí tem essa base de, no caso foi Fitnote, porque eu não achei o NPM não, né? O pacote para Python, para fazer Python, que eu estou começando a abrir um pouco mais de Python. Mas enfim, em Node você consegue pegar a base pelo menos e aplicar em outras tecnologias também, outras coisas. Bom, e aí beleza, então você já achou mais ou menos ali uma ideia, uma dor, um desejo que você vai aplicar, você começa atrás disso, e aí ok, tu acha artigo, tu acha vídeo, tu acha texto, e aí você precisa ler cada coisa, né, o processo manual, que eu imagino pelo menos, você lê cada artigo, lê o artigo, vê o vídeo, aí você começa a pensar sobre, fazer todas as suas anotações, etc. Mas existe um projeto do Google chamado Google Notebook LM, que basicamente ele consegue entender tudo que tu coloca nele, e ele consegue trazer informações, tu consegue perguntar informações sobre aquele conteúdo, e ele vai lá e te responde, né? Então, basicamente, para quem conhece sobre análise de dados, acho que essa parada, basicamente, tu tem um data lake, que é várias informações descentralizadas de todos os tipos, e aí o Google transforma em um data warehouse, que é informações organizadas, que tu consegue tirar, de fato, insights, né? Informações valiosas a partir disso. E aí, beleza, aí vem tu achou, já sabe disso. Eu gosto muito de falar que através disso aqui, tu consegue verificar padrões daquela dor ou daquele desejo das pessoas. O ser humano ele é movido a padrões, comunidade, etc. Enfim, assunto parece teórico do code, mas é real, tá? Então tu consegue tacar tudo no Google Notebook e achar padrões, para daqueles padrões tu achar talvez um foco ali do que tu vai fazer de fato. E aí tem essa questão que muitas pessoas pensam, cara, eu preciso criar algo novo, eu preciso fazer uma coisa muito boa para dar certo. Não. Simplesmente, muitas vezes, você, por exemplo, copiar uma funcionalidade, melhorar essa funcionalidade e lançar, é uma coisa também possível. Você pode literalmente pegar um projeto e levar para uma região que não existe, a um público diferente. Por exemplo, a aplicação é para homem, você pode pegar e levar e focar em mulher, por exemplo. E também você pode fazer essa questão de melhorar a experiência que já existe. Cara, então não é.
Aí se tem gente que está precisando usar algo melhor, ela vai pagar, ela vai querer usar. E aí até uns exemplos muito interessantes, esses dias eu fui conhecer Paracuru, e aí geralmente eu sou ando de Uber e tal, só que lá não tinha Uber. Aí eu falei, pô, o que tem aqui então? Lá tem mototáxi, etc. E aí eu falei, aí a amiga lá pediu indicação, e aí tem esse aplicativo literalmente, é como se fosse Uber específico para Paracuru. 704 por trás de tudo. Pô, tem pouquíssimas pessoas que usam, geralmente tem mais moto lá, mas aparece de vez em quando um carro. E aí, como é pequeno, você pegar a mesma pessoa 5 vezes no mesmo dia, se usar, né? Mas, bom, resolveu o que eu queria aqui. Eu não queria ir de moto, eu queria ir de carro. Eu não gosto de moto. E moto, pra quem não sabe, é muito específico de algumas cidades. Por exemplo, São Paulo não tem moto. Aí eu me acostumei com carro. Aí eu queria andar de carro, pô, resolveu meu problema, eu paguei. Paguei meus 15 contos lá, que era, sei lá, menos de 10 minutos foi pro lugar. Pra praia. Eu trabalho lá Um outro exemplo muito interessante, esse aqui ficou bastante alto, inclusive não sei se alguém viu, que é a Plink, que ela usou duas coisas aqui bem legais. A primeira foi pegar uma solução e focar em um público específico, que, por exemplo, a solução aqui dela é basicamente você verificar antecedentes criminais de uma pessoa. Só que no caso ela levou para o público feminino, focando no público feminino, para o público feminino fazer isso, e também nichou a questão da área. Qual foi a área que ela usou aqui? A área de relacionamento. Pô, tem um professor, vai ter um professor, vai sair com um cara, tu vai querer namorar com um cara, pô, mulher, use isso aqui para tu ver os antecedentes criminais dele. Então, duas coisas bem práticas. E que botou o dinheiro bastante no bolso dela. Não não quero não. Evitar falar palavrão, né? Então, beleza e tal, tu já fez todos esses passos, e aí como é que tu... Aí tu começou a criar uma... Se tu é foda, né? Se tu é do sul, eu... Continua. Aí, enfim, aí tu tem lá a tua hipótese, tua ideia, como é que tu vai verificar que essa tua ideia, essa tua hipótese realmente é válida, realmente tem pessoas que talvez vai usar, pessoas que queiram usar, e por aí vai. Primeira coisa, lá, criar uma landing page. Fazendo um projeto pessoal, pegar essa visão dele aí, falar uma landing page com food, espera. Ver se a galera vai usar. Aí se aparece um usuário lá, aí o cara bota pra frente. E tu acaba criando um sistema que ninguém usa. Até a Rostinho, eu vi esses dias, tem uma ferramenta de criar landing page. Mas enfim, então tu faz a landing page, especificamente tem, a landing page ela tem algumas funções principais. Então, quando tu vai validar uma hipótese ou ideia, essa questão de capturar o e-mail, então tu pode, as pessoas vão colocar o e-mail lá, e aí tu sabe que uma das duas, ou ela realmente quer usar o produto, que possivelmente vai resolver algum problema, ou ela está curiosa para saber como é que é usar o produto. Era grandão, tu lembra. Mas com capturando o e-mail, por exemplo, outra informação aí, é só o e-mail, pode ser o número do WhatsApp, etc., tu consegue também ter uma base de leads, né? São possíveis usuários que vai utilizar a tua ferramenta e caso um outro dia tu vai lançar algum outro produto semelhante ou na mesma categoria, tu também já tem uma base de possíveis pessoas para mandar essa divulgação. Então, e outra coisa que eu acho que é bem válido também, além de page, principalmente para estar validando uma ideia, uma hipótese, é se tiver algum sistema de pagamento fake, tá? A pessoa chega até a etapa de pagar, só que aí, enfim, acontece algo, opa, o carrinho está fechado. Por quê? A melhor validação é quando alguém paga para o que tu está pensando. Para mim é a melhor validação. Tá? Aí beleza, inclusive esse aqui é um micro SaaS que eu ainda quero lançar ainda, eu comecei. Fiz isso, eu mandei, eu acho que para alguns grupos aqui de Fortaleza também, não sei se alguém viu, mas basicamente é um micro SaaS, uma pessoa preencher formulários de vagas com informações que ela preenche toda vez. Então, toda vez eu tenho que colocar o meu nome, o meu e-mail, o meu currículo, a minha descrição, etc. Então, no plugin do Google, você fazendo qual perfil, clicou, ele já preenche o input, tu só precisa clicar em enviar. Isso, inclusive, foi uma dor que eu tive quando eu estava aplicando para vagas de fora. Toda vez as mesmas informações, etc. Mudava um currículo, mudava uma coisa ali e tal. E aí, quando eu lancei nos grupos, eu acho que em 1 ou 2 dias, 30 pessoas no e-mail lá e tal, apesar que tá em pausa. Mas eu ainda não quero lançar essa brincadeira ainda. Bom, aí beleza, tu validou tua hipótese, tem pessoas de fato interessadas,
Então acho que já dá para fazer alguma coisa a mais. Aí tu vai fazer algo para as pessoas utilizarem. Aí tem essa questão do MVP, que é o mínimo produto viável, ou seja, tu vai fazer alguma coisa mínima para aquela pessoa usar. Só que existe duas formas de você testar hoje as suas soluções, os seus produtos. Quanto tempo tem a forma concierge e a forma mágico de Oz. Inclusive, ajuda pra caramba, porque quando você entende esses conceitos de teste para MVP, até o MVP fica ainda mais simples de fazer. Então, por exemplo, o concierge é quando o cliente está pagando ali o teu produto, ou ele vai usar o teu produto, e ele sabe que é a pessoa que está fazendo aquele processo para ela. É literalmente assim, Ismael, eu tenho esses 10 links de vaga aqui, ó. A pessoa me manda no WhatsApp, literalmente esses 10 links de vaga, eu sei as informações dessa pessoa, e eu vou lá, o Ismael vai lá e preenche para a pessoa. Seria uma forma concierge de fazer a solução, por exemplo, do plugin lá de preencher as vagas automáticas, tá? O outro aqui, o Mágico de Oz, já é o seguinte, inclusive é o que eu estou gostando bastante de utilizar, que é... vou pegar o mesmo exemplo do plugin de vaga, de preencher automático. Só que eu estou usando agora o Mágico de Oz. Então a pessoa vai lá, abre o meu plugin na página da vaga que ela quer preencher e ela clica aplicar. Como eu já tenho as informações dela, ela vai clicar em aplicar. Automaticamente vai aplicar de forma automática? Não. Vai lá, ó. Em alguns minutos, em algumas horas, essa vaga que você pediu para aplicar vai ser aplicada. Por trás dos panos, chega uma notificação em mim, chega uma mensagem em mim, e eu vou lá e aplico. A pessoa pensou que foi algo automático, mas não, por trás dos panos eu. Então esse é o Mágico de Oz, que é o que eu estou gostando bastante, dependendo do produto que vai ser lançado. E outro exemplo mais de mercado, de fato, é o EasyTax, né? Que é o EasyTax, é o seguinte: como é que eles fizeram a validação do produto deles lá no início? Foi através do Mágico de Oz, onde eles criaram uma landing page. Nessa landing page tinha um formulário com algumas informações, por exemplo, o nome da pessoa, e-mail, endereço de partida, endereço de chegada, a cor da camisa da pessoa que está pedindo, até para o taxista identificar. Eu achei uma sacada interessante. Por quê? O que acontecia? A pessoa apertava, depois que preencher esse formulário, page táxi. Por trás do plano chegava uma notificação para o Thales, e aí o Thales pegava, ou ia ligar lá para o sindicato de táxi, lá o que, para uma lista de táxi, tem uma pessoa em tal lugar, com tal cor de camisa te esperando. Tu vai lá, se o cara falava que sim, ele ligava para a pessoa que solicitou, ou no caso mandava um e-mail, não sei, olha, tem um táxi até você. Porque com isso, ele consegue validar a demanda de pessoas, né, que são, no caso, a demanda de pessoas que de fato vai utilizar o produto. E também o Mágico de Oz serve para você validar a experiência da pessoa minimamente utilizando a interface do teu produto também, tá? Nesse caso aí, tinha uma central de atendimento, né? Basicamente chegava uma notificação, não sei se era WhatsApp, se era e-mail, de alguma forma chegava essa informação para ele que alguém solicitou. Ele ia lá manualmente no celular e ligava. Bom, aí você, beleza, porra, eu até colocar, já falo desses conceitos de Mágico de Oz, o conceito de concierge, por quê? Porque tu sabendo desse conceito, a pessoa sabendo desse conceito, você consegue até minimizar o que você vai fazer na hora de criar de fato o teu MVP. Então, nesse caso, a primeira ferramenta seria o Firebase Studio. Alguém já usou o Firebase Studio aqui? Pô, beleza. 4, 5 pessoas. Mas é uma ferramenta que era o antigo Google IDX. Aí agora trocou para ser o Firebase Studio, que eu estou gostando bastante de utilizar. Porque ele não só cria a parte de front-end, mas ele já cria a parte de back-end integrando com os produtos do Firebase. Quais são os produtos Firebase, os principais aqui pelo menos? Firebase Authentication, Firebase Storage, Firebase Functions, deixa eu ver o que mais. Acho que esses são os principais. O Gemini ele já integra também de forma automática. Exemplo. Esse aqui era esses dias eu estava fazendo algumas entrevistas. E aí eu estava no celular, estava na casa de outra pessoa, estava usando o notebook, eu precisava enviar um arquivo. Enfim, de fazer um transfer da vida, que já usou o transfer, pegar um arquivo e enviar, gerar um link e enviar para outra pessoa. Eu queria fazer a mesma coisa, só que eu não lembrei do transfer. Enfim, não sei porquê. Mas eu falei, porra,
vou fazer essa parada. É que não tem, eu não fiz aquele processo que eu tô passando pra você. Eu só quero fazer essa ideia, vai. Deixa a gente conhecer agora, eu gosto de lançar projeto, talvez uma hora dê certo. As 30 tentativas lá. Mas aí eu peguei, fui lá, criei um promptzinho no Gemini, não sei o que, Gemini, no ChatGPT, enfim. Peguei, coloquei no Firebase Studio, e aí ele, literalmente, ele gerou, eu pedi dessa vez ele gerar a landing page e gerar a aplicação de fato. Ele gerou tudo que vocês estão vendo, integrando com o Firebase Storage, para fazer o upload do arquivo, e mais alguma coisa, e o Gemini, que pensou para enfeitar, para ter alguma coisa de IA, que ele só pegava, lia o arquivo e dizia o resumo do arquivo. Era isso que o Gemini servia nessa parada. Mas aí você consegue editar o código, você consegue conectar com o GitHub, enfim, fazer sincronização e sai. Não vou dizer que sai 100% não, né? Porque já é foda. Mas sai, sei lá, uns 80, 85% pronto. Isso funcionando, tá? Não é, eu preciso dar na barra. Só 85% funcionando e se o quanto melhor o prompt, mais porcentagem sai funcionando, né? Uma outra coisinha legal também, que eu estou usando bastante, que é o Stitch, para fazer prototipação de tela, porque eu, mais especificamente, sou melhor em back-end, então front-end eu sou bem ruim, e aí eu sou bem ruim de ideia, realmente. Aí eu geralmente faço um prompt para escrever, e ele te gera telas, seja de aplicativo ou para web. Tudo isso aí, sim, né? prático e que vocês podem acessar inclusive agora, se vocês quiserem. Esses dias eu ia fazer um teste que era para fazer a parada de um jogo. Daniel? Tu usou cursor? Foi e tal, beleza, né? Não? Sabe o que é, né? Por que não tem jogo online? Deve ter jogo online, foda-se, vai fazer. E aí eu peguei, porque tipo assim, tu faz o prompt na hora e ele já te adiciona, é um componente lá da sua ideia no Google Stitch, ele vai te gerar várias telas. Tudo então, pode. Gerou tela de modo vou dar uma olhadinha. Gerou as telas padrões e etc. Aí é bom que eles estão por dentro da regra do negócio. Pedra, papel, tesoura, .online. Como é o meu MVP, só tem um versus 1 por enquanto. A ideia é ter outros modos, mas beleza. E aí tu vai ver que tem essas telas aqui, que foi basicamente a base que eu utilizei para fazer o meu. Então é uma coisa bem legal até para você colocar na sua landing page. Eu tenho uma ideia, eu não tenho nada desenvolvido. Vai lá no Google Stitch, coloca as imagens na landing page, a pessoa já tem mais ou menos uma noção de como é o teu produto. E aí melhora a venda também. Beleza. E aí esses dias, principalmente fazendo esse projetinho do Pedra, Papel e Tesoura, eu tava fazendo ele e falei, porra, com a IA eu vou levar 2 dias, né? Pedra, Papel e Tesoura, pô. Que é isso, só que eu levar umas figuras a mais e tal, umas coisinhas a mais. Mas vou levar 2 dias. Pô, Firebase Studio, não sei o que, cursor, etc. Porra. Até agora não tá completo, né? Tá o básico, olha lá. Mas por quê? Porque a galera pensa que vai acelerar e a galera fica tipo assim, porra, faz isso aqui. Altera o texto de uma tela específica. Ela faz, em vez de a pessoa ir lá no código que alterar hoje, a pessoa pede, a IA vai alterar. A IA demora 10 segundos e você poderia ser 2 segundos, né? Mas enfim. Mas aí você fica focando em código, deixa eu melhorar isso aqui, e é foda que vai no code, pelo menos o que eu percebi, quanto mais você faz, mais você quer fazer. E você fica pensando, cara, eu vou melhorar isso aqui, é só um comando, é só um prompt. Aí você fica nesse loop assim e acaba muitas vezes perdendo o que realmente pode fazer para entregar do seu produto, né? Então eu só reforço essa parada. E aí, claro, porra, tu colocou a landing page, tu fez o MVP. Eu acho que o maior incentivador, querendo ou não, é quando alguém paga para o teu produto ali. Então é o que de fato incentiva. Quando alguém de fato paga, por exemplo, lá no CB Skin que eu lancei ano passado, umas 5, 6 pessoas quando lancei tinha pagado. Eu falei, pô, legal, então tem pessoas realmente que iriam pagar para analisar o currículo ali. Falei, pô, legal. Aí eu abri e deixei de fato gratuito, porque eu queria mais na época leads, eu queria testar de fato a solução, mas por conta do mínimo que tu lançou alguma coisa, tem uns 5, 6 pessoas, 2 pessoas que seja, tu lançou algo, a galera pagou, pô, legal. Aí é questão de ver como fazer mais pessoas pagarem, né? Que é a questão da distribuição, que em algum momento eu entro aqui na palestra. E aí hoje, quando a pessoa, antes, né, acho que um pouquinho antes da IA, quando você integrar alguma coisa de pagamento, era sempre chato.
Hoje já tem algumas soluções, acho que a mais conhecida é a Stripe, querendo ou não. A galera tá um pouquinho morna, mano, tá ligado? Abacate Pay, Tenta melhorar isso aí, velho. E a UV, que é o que eu tenho, a Abacate Pay, a UV é especificamente para Pix, tá? A UV eu gosto bastante, suporte, uma questão de saber falar, mano. Projetos. Tá um pouco morno. E uma coisa muito importante, que eu sempre vacilava nisso aqui em outros projetos meus, era, cara, eu deixava de colocar o Analytics do Google, por exemplo, ou o que você quer, no caso do Google, porque nós estamos no evento do Google, né? Analytics do Google, viu, galera? Mas assim, ó, mas eu sempre não colocava o Google Analytics na minha landing page, por exemplo. Porra, eu não sabia se a pessoa estava olhando mais uma sessão, em qual botão talvez ele clicava, enfim. Então, porra, colocou alguma coisa no ar, sempre coloca ali. Seja uma landing page simples, que só tem alguma coisa no botão, mas coloca para ver qual botão está sendo mais clicado. Talvez com a página que o usuário está passando mais tempo, porque a partir disso você começa a ter ideias ou motivo de saber por que está indo ou não está indo. Tá? Então, bem importante, pô, no MVP, todos os meus produtinhos hoje, exceto não coloquei ainda no Analytics no jogo do Pedra, Papel, Tesoura, que inclusive se alguém acessar aí, eu já vou perder que vocês acessaram, quantas pessoas entrou, por quê? Porque eu não coloquei o Analytics, desgraça. Mas enfim, então, muito importante. E aí vem essa questão de, ok, né, fiz tudo aqui e tal, como é que eu vou distribuir isso para as pessoas? Como é que eu vou fazer esse marketing, né? Primeiro faz o marketing e depois distribui, na real. Por exemplo, Gemini, questão de ideias, de posts, conteúdo, reels, etc. Padrãozão. E aí tem os ferramentas do Google, o Google VO3 e o Nano Banana. O Google VO3 vai gerar basicamente vídeos, né, a partir de textos. Então, por exemplo, você consegue gerar vídeo a partir de texto para colocar no TikTok, no Facebook, no Instagram. Não sei se eu acho que quem mais usa o Facebook aqui. Ou para, enfim, fazer anúncio de propaganda, você consegue gerar ali de forma rápida e fácil. E o Nano Banana para gerar, enfim, para posts principalmente, ou melhorar alguma imagem que você tem. E aí eu tinha comentado do tráfego pago ali, que também é uma alternativa de fazer o marketing do teu produto. É legal? Só que tem que saber usar, porque o tráfego pago ele serve para impulsionar algo seu, certo? Se tu começou a fazer conteúdos orgânicos, esses conteúdos orgânicos, né, sem patrocínio nenhum, não está funcionando, não, mas com o tráfego pago vai funcionar. Tu só está basicamente, desculpa o exemplo, se algo está uma bosta, tu está impulsionando bosta para outras pessoas, tipo isso. É um exemplo bem forte, porque você nunca mais vai esquecer disso. É pegar aquilo ruim, tacar no ventilador e espalhar pra galera. Vai perder dinheiro. E aí, mas tem uma coisa muito legal, né? Existe várias formas de funil quando você vai estudar estratégia de marketing. Inclusive, se eu não fosse na área de desenvolvimento, eu seria de marketing, possivelmente. Existe uma parada chamada ACP, funil ACP, que é tu criar a audiência do teu, enfim, do produto, audiência de alguma coisa, independente. Dessa audiência, tu transforma essa audiência em comunidade, e aí com isso, tu consegue vender produtos mais fáceis, porque já tem uma confiança, já tem troca de ideia. Tá, como é que é isso na prática, Ismael? Essa questão de ACP, audiência, comunidade, exemplo prático. O influenciador ele tem audiência, ele fala para as pessoas. Comunidade, pessoas falando com pessoas. E aí sim, insere o produto aí depois. Um bom exemplo disso é a comunidade da House. Inclusive, né, para parabenizar, eu acompanho de vez em quando por cima a galera que faz aí a comunidade da House, relativamente recente. Mas, por exemplo, tem uma audiência que é a galera de tecnologia aqui em Fortaleza. Que a House fez foi colocar a comunidade nisso. E aí, por exemplo, se a House qualquer dia quisesse criar um microsócio para vender alguma coisa, possivelmente a galera ia comprar, porque já conhece, já tem toda essa comunicação, tá? Isso não só na House, mas na Frontend também, enfim, não vou falar muito de... Mas é um exemplo bem real. E aí outras coisas do Google, né, que eu utilizo de forma geral, é isso aí desde sempre, mas que ajuda, querendo ou não, na organização, e a organização é muito importante para você conseguir tirar as coisas do papel. Então, eu uso o Google Calendar, padrãozão.
Google Keep, não sei se alguém conhece, mas é basicamente o bloco de notas online do Google. E o Google Tasks, já usei mais, hoje um pouquinho menos, porque eu quero fazer uma lista de tarefas, vou buscar, melhor aplicativo de lista de tarefas. Não, cara, eu quero fazer uma coisa simples. O Google me entrega, sincroniza as minhas contas e morreu. Então são os três que eu utilizo mais quando é necessário. E aí eu queria trazer alguns casos aqui reais, tanto do Brasil quanto de fora também, que vai fazer sentido daqui a pouco. Mas vamos lá, coloquei essa lista aí. Inclusive, para quem quiser ver depois, os slides, está lá no SlideShare, Ismael West, tá? Essa palestra e outras que eu já fiz, mas essa aqui já está lá, inclusive, já está lá. SlideShare, Ismael West. Ou só coloca Ismael West no Google, tu acha a página inteira também. E outras coisinhas que vai achar o SlideShare. Primeiro, automáticos. Porra, o cara faz uns 2 anos e pouco que tá com essa parada aí. Teoricamente, o core, né, o principal é simples, que é gerar posts automáticos com IA para blogs, né, com WordPress, etc. Pô, em 2 anos, quase 3 anos talvez, quem quiser acompanhar o cara lá, ó, Thiago Costa, legal, o Instagram dele dá várias dicas. Pô, atualmente, recorrente, mensal, eu não sei quantos assinantes tem, vai estar dando quase 94 mil pro cara. Pô, é um case, por exemplo, preciso ter uma parada que me dá 94 mil, daqui a pouco eu falo mais, mas esse é um que eles têm, que é o principal, que é com tanta coisa básica, né, que é gerar posts automáticos com IA, etc, mais coisas, mas... Então, palestra sobre o quê? Outra coisa, e aí já levando esse aí, explodiu esse ano, se eu não me engano, por conta de sazonalidade. Sazonalidade de quê? Dia dos Namorados. O cara criou basicamente uma plataforma que tu coloca mais ou vídeos e músicas, e a pessoa lê o QR Code e abre e fala, caraca, que legal, tipo, porra, funcionou pra caralho. Inclusive, é um projeto que necessariamente a pessoa não paga a recorrente. A pessoa paga ali uma única vez, utilizou e morreu, tá? Até uma coisa que eu até esqueci de falar, mas muitas vezes a pessoa quer criar um SaaS, né? E aí um SaaS, uma das bases realmente é o pagamento recorrente das pessoas, tá? A pessoa paga por mês, é uma das bases de ser um SaaS. Só que inicialmente, se você tem uma ideia que a pessoa pagou uma vez, usou aquela funcionalidade, morreu, cara, é válido também. Porque aí é questão de ter audiência e levar pessoas para pagarem. Pô, depois disso você vai pensando em como melhorar e como adicionar alguma coisa que realmente vire um pagamento recorrente, tá? Então é extremamente válido você fazer um produto que a pessoa pagou uma vez, usou e morreu. Aí é depois gerar como ela usa várias vezes, né? Esse aí é um micro SaaS basicamente chamado Remote OK, que é de um cara gringo. É basicamente um site de vagas focadas em vagas remotas. Então, por exemplo, quem vai procurar vaga de fora, por exemplo, no meu caso, comecei a procurar vaga de fora para aplicar, eu paguei. Paguei só uns 2 meses, porque eu preciso pagar para alguma coisa. Eu lembro agora o que é, mas eu paguei. Só que a história desse cara aqui é muito legal, porque a parada de você criar micro SaaS não é para te deixar rico com um micro SaaS. Isso aí é com startup, é com um SaaS de fato, tá? É diferente, eu falei, é questão de público. SaaS startup é para alcançar público grande vai te dar mais dinheiro. Micro SaaS não, é para te dar uma renda mínima ali, de certa forma, um dinheirinho entrando, R$1.000, R$2.000 e tal. Só que se tu faz várias vezes isso e acerta várias vezes, o montante disso vai te dar um dinheiro legal. Que é o caso desse cara aqui, ó. Ele tem 2, 4, 6, 7 SaaS. Cada SaaS para ele dar uns 140 mil, 37 mil $100 e tal. Só que a parada aqui é aquela questão que eu falei das 30 tentativas. Cara, se tu soubesse que a 30ª tentativa é a sucesso, ou vai ser o começo do sucesso ali, tu ia tentar mais vezes. Ele tentou no mínimo 70 projetos para 4 dar certo. Isso desde 2014, por exemplo, cara, desde 2013, ele tem um blog lá desde 2013, 2014. Então, assim, cara, tentar. Errar nesse caso aqui de micro SaaS, quando tu erra, tu tá certo, isso que é foda. Errar é sempre ruim. Mas, nesse caso, tu ainda tá no caminho, tu tá no caminho certo. Pô, errou? Pô, é isso mesmo, tem que errar de fato. Vai, continua. Tipo isso. E aí, uma outra coisa muito interessante que eu sempre gosto, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, é a questão de comunidade. Pô, Ismael, tô criando o meu, vou começar a criar o meu.
Onde é que tem pessoas também fazendo isso porque eu estou com esse problema, ou possivelmente eu vou passar por esse problema, ou tenho essas dúvidas aqui. Então, eu trouxe aí algumas coisas relacionadas à comunidade. A primeira é a comunidade de Hack Brasil. Acho que toda quinta-feira, inclusive, até o cara do Abacate Pay é um dos caras principais dessa comunidade, é um dos fundadores, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, toda quinta-feira tem uma live que várias pessoas que estão fazendo microsas reúnem para compartilhar quais são as microsas que eles estão fazendo, dores, problemas, soluções, etc. Enfim, tem o Discord, então você consegue trocar de forma assíncrona também. Outra comunidade muito legal que eu fui muito ativo ano passado, quando estava fazendo um CB Scan e outros produtos, é a comunidade de microsas do Bruno Okamoto, que hoje o Bruno Okamoto está lá no slide lá. Mas se coloca no Google, ele é uma das principais referências do Brasil quando se fala do microsas hoje. Ele tem essa comunidade que é gratuita, uma boa parte gratuita, tem a parte paga, né, porque tem que ganhar de alguma forma sempre, importante. Mas a comunidade é legal, tem várias galera lá e tal, dá para entrar lá no Circle, plataforma da comunidade dele. E para quem quer saber um pouquinho mais também de histórias de outras pessoas que estão criando microsas ou produtos pequenos também, tem esse canal, não sei se é do Wolfram, não sei como é que é o nome dele agora, pronuncia, que ele entrevista algumas pessoas de fora, e ele entrevista a pessoa conta, como é que foi o início, como é que deu certo, como é que não deu, quais são os problemas. É um canal em inglês, mas tem IA para traduzir, tem etc. Então não é um problema e tem histórias muito boas. Inclusive, eu estava assistindo um esses dias, que ele entrevistava um cara que o produto do cara não era uma plataforma, que era um site, né, vamos dizer assim, que era vai lá e era literalmente um plugin do Chrome. O plugin do Chrome que dava, vamos dizer assim, mais funcionalidades para o ChatGPT. Então, necessariamente, o teu produto, a interface não precisa ser um site. Pode ser, enfim, um plugin do Chrome, por exemplo, que é relativamente fácil de resolver. Para trabalhar com Docker no Mac dá trabalho? Trabalhar com Docker no Mac dá trabalho? Faz com WSL também? Ok, agora. Máquina virtual? Tem um nativo? Muda muito, comanda a mesma coisa. Mas esse é mais um que ele fazer igual o Scan, e ele consegue mais ou menos uns 4 a 5 mil dólares por mês. E é legal porque você vê que sempre tem mercado, né, que já tem algo parecido, né? É por causa do Uber, da 99, a Lady Driver também, que focou em questão de transporte só especificamente para mulher, a Parada do Black Passageiros que eu mostrei lá de Paracuru. Mas isso é uma coisa legal, é legal ver a história da galera. E é legal que, nesse caso, por exemplo, tem uma recorrência de posts dele, porque tem um blog, ele vai relatando, pô, fiz isso, não deu certo. Aí ele fez uns 2, 3 projetos, aí acabou nesse, aí ele voltou para os outros projetos para deixar igual a esse. E ele, em todo o processo, sempre dizendo, eu fiz isso dessa forma, eu fiz isso dessa forma. Ele mostra os números todos abertos, ele vai mostrando lá. Bem lembrado, inclusive, até esqueci de colocar isso na palestra, mas faz parte de certa forma do SaaS, que é essa questão de construir em público, né? Você mostra a evolução, o progresso ali do que você está fazendo, da tua ideia. Muitas pessoas, acho que sempre que você está iniciando a tecnologia muitas vezes, ou nem precisa estar iniciando, mas você pensa, cara, se eu mostrar, se eu falar, alguém vai roubar a minha ideia. Roubar a minha ideia, vai fazer o que eu estou fazendo, cara, é difícil. Então, é a questão de construir em público, né, build em público, o que ele está falando, que algumas pessoas fazem, eu acho que o Thiago faz, com automáticos, por exemplo, entre outras pessoas, que eles mostram como é que está, o que é que vai lançar, o que é que está fazendo de melhoria, o valor que está entrando, por exemplo. E tem maneiras de você fazer, que assim, nós somos conhecidos aqui no Brasil, por exemplo, o Twitter, a gente geralmente não usa muito, né? Mas a comunidade internacional usa bastante e usa para publicar vídeo público, sabe? Sim. Twitter, por exemplo, eu acho que pois o Twitter mesmo do cara eu não tenho. Eu bloquearam por algum motivo o Twitter. Não sei porquê até hoje, beleza. Mas lá usa muito o Twitter para fazer essas atuações. Hoje eu acho que no Brasil a principal ferramenta está um Reddit da vida, um Reels do Instagram, por exemplo, enfim. É legal também, é legal. É uma forma também. Eu não faço tanto porque eu acho que é outra coragem de ir lá e ficar postando. Quem já tem essa manha, que é um pouco chato, quem já tem essa manha social, gosta de postar, vai lá. Eu não, eu tenho que postar, eu geralmente não faço conta disso. Mas só recomendo de forma geral, como você acha essa questão aí da dor do nicho, valida com a landing page, você consegue
tem intenção de uso ou não, você de fato constrói utilizando alguma ferramenta de Apple, como o Firebase Studio. Não vou citar outros, mas enfim, tem outras aí que vocês conhecem também. E aí de fato, porra, cresceu ou não, deu certo ou não, parte pro próximo, e por aí vai. É um ciclo literalmente. Muito obrigado, galera. E aí agora espaço para dúvidas, etc. Antes de finalizar de fato, quem quiser entrar em contato comigo, basicamente, ou coloca SmileWest no Google e vai achar alguma coisa sobre mim, aí vai conseguir achar meu contato, ou basicamente quase tudo, LinkedIn, GitHub, Instagram, @SmileWest. E agora, mais recentemente, né, eu estou lançando conteúdos lá no @MeuGuruTech, que tem no TikTok e no Instagram, tá? Mas é isso, entra em contato, tirar dúvida, eu estou por aqui, né, até o final do evento, é isso aí. Muito obrigado. Tu falou aí em relação à criação de vários projetos, a criação de vários programas em si. Aí eu queria saber qual é a principal plataforma que tu usa para divulgar, para arranjar clientes, para prospecção, essas coisas. Hoje, Instagram, TikTok, Reels. Reels do TikTok, porque o Reels, uma das principais funções do TikTok é atrair pessoas. E o TikTok, de certa forma, porque como é que eu posso dizer, ele espalha fácil, vamos dizer assim. E até complementando isso rapidinho, que era porque colocar na palestra ou não sei. Cara, se tu consegue simular o teu produto, tu consegue validar o teu produto antes do teu produto, porque a pessoa pode criar um vídeo, por exemplo, e lançar, porra, a galera tá interessada. Aí tu vai lá e de fato faz um landing page, faz MVP, então também é uma forma, tá? Até tava conversando comigo, meu cara, se tu consegue fazer um vídeo do produto, melhor ainda, porque tu lança, vamos dizer assim, aquela ideia, aquela parada, e tu consegue validar ele mais fácil sem fazer muita coisa. E hoje é mais fácil com IA, né, de certa forma. Animais, vai tudo depois. Do ponto de vista de monetização, você sempre vai usar a pessoa ir lá e botar o cartão no final e ter que pagar aquele valor, ou tem alguma outra forma de monetizar? Você fala o produto em si, certo? Sim, porque por exemplo, tu vai ter um produto, mas tipo, tem outras formas de monetizar. A publicidade ou algo do tipo, ou não, sempre. Sim, tem as outras formas de monetizar, exceto pagar, por exemplo, o Google AdSense, e é um exemplo, mas focando no SaaS, etc., realmente é o pagamento. Seja um pagamento único de uma vez, ou seja um pagamento recorrente ali. Recorrente, cartão. A questão do pagamento, até tem uma estratégia hoje bem interessante. A pessoa pode pagar no Pix, porque porra, no Pix não vai cobrar, mas tem o Pix recorrente já hoje, tem alguns ferramentas que já fazem Pix recorrente. Mas basicamente a pessoa paga no Pix, pagou ali, a pessoa porra, coloca alguma validação para renovar todo mês. Aí a pessoa renova se quiser, mas hoje já tem Pix recorrente já também. Mas